Pasta 4. 3. Amates. Ao fim da tarde, Luke e Clary tinham deixado o lago para trás e caminhavam sobre um gramado alto, amplo e aparentemente infinito. Aqui e ali havia subidas mais leves em colinas cheias de pedras pretas no topo. Clary estava exausta de tanto subir e descer colinas, uma após a outra. Os sapatos escorregando na grama úmida como se fosse mármore engordurado. Quando deixaram os campos para trás e chegaram ao estreito caminho de terra, estava com as mãos sangrando e sujas de grama. Luke ia na frente dela com passadas determinadas. Ocasionalmente apontava itens de interesse com uma voz sombria, como o guia turístico mais deprimido do mundo. Acabamos de cruzar o plano Broselind, disse ele enquanto escalava uma subida, um conjunto de árvores se estendendo na direção oeste, onde o sol estava baixo. Essa é a floresta. Antigamente os bosques cobriam quase toda a terra baixa do país. Desmataram boa parte para abrir espaço para a cidade e para se livrar de bandos de lobisomens e ninhos de vampiros que se agrupavam nela. A floresta Broselind sempre foi um esconderijo de integrantes do submundo. Continuaram silenciosamente enquanto o caminho serpenteava pela floresta por diversos quilômetros antes de fazer uma curva abrupta. As árvores pareciam se afastar conforme uma elevação se revelava à frente. Eles e Clary piscou quando andaram em torno de uma colina alta. A não ser que seus olhos estivessem enganando-a, havia casas ali, pequenas fileiras brancas de casas organizadas como uma vila de anões. «Chegamos!» exclamou Clary e correu para a frente, parando apenas ao perceber que Luke não estava ao seu lado. Virou-se e o viu no meio da estrada, empoeirada, balançando a cabeça. «Não», disse ele, indo em sua direção. «Não é a cidade». «Então é uma vila. Você disse que não havia vilas por aqui?» «É um cemitério». «É a cidade dos ossos de Alicante. Você achou que a cidade dos ossos fosse o único jazigo perpétuo que temos?» Ele parecia triste. «Esta aqui é a necrópole, o lugar onde enterramos os que morrem em Idris. Você vai ver, temos que passar por aqui para chegar a Alicante». Clary não ia a um cemitério desde a noite em que Simon tinha morrido, e a lembrança a fez estremecer conforme passava pelas fileiras estreitas que costuravam os mausoléus como laços brancos. Alguém cuidava do local, o mármore brilhava como se recentemente esfregado e a grama estava cuidadosamente cortada. Havia muitas flores brancas aqui e ali nos túmulos. Primeiramente achou que fossem lírios, mas tinham um aroma apimentado, desconhecido, que a fez se perguntar se seriam específicas de Idris. Cada tumba parecia uma casinha, algumas até tinham portões de metal ou arame, e os nomes das famílias de caçadores de sombras entalhados nas portas. Cartwright, Merriweather, Hightower, Blackwell, Midwinter. Ela parou em um Arundel. Voltou-se para Luke. Esse era o nome da inquisidora. É o túmulo da família dela. Veja, apontou. Ao lado da porta havia letras brancas entalhadas no mármore cinza. Eram nomes: Marcus Arundel, Stephen Arundel. Ambos tinham morrido no mesmo ano. Por mais que Clary detestasse a inquisidora, sentiu alguma coisa se contorcer dentro de si, um sentimento de pena que não conseguia conter. Perder o marido e o filho em datas tão próximas, 3 palavras em latim estavam sob o nome de Stephen. Av Atque Vale. O que significa isso? Perguntou, olhando para Luke. Significa saudações e adeus. É de um poema de Catulo. Em algum momento virou o que os caçadores de sombras dizem em funerais, ou quando alguém morre em batalha. Agora vamos, é melhor não pensar muito nessas coisas, Clary. Luke pegou o ombro da menina e a levou gentilmente para longe do túmulo. Talvez ele estivesse certo, pensou Clary. Talvez fosse melhor não pensar muito em morte ou em morrer agora. Tentou distrair o olhar enquanto passavam pela necrópole. Estavam quase ultrapassando os portões de ferro no final quando ela viu um mausoléu menor, surgindo como um cogumelo branco à sombra de um carvalho folhoso. O nome acima da porta se destacou para ela como se tivesse sido escrito com luzes. Fairchild. Clary. Luke tentou segurá-la, mas ela já tinha ido. Com um suspiro, ele foi atrás, até a sombra da árvore, onde ela estava hipnotizada, lendo os nomes dos avós e bisavós que nunca soube que tinha. Aloysius Fairchild, Adele Fairchild, nascida Nightshade, Granville Fairchild, e abaixo de todos, Jocelyn Morgenstern, nascida em Fairchild. Uma onda de frio se abateu sobre Clary.
Ver o nome da mãe ali era como revisitar os pesadelos que às vezes tinha, nos quais estava no enterro da mãe e ninguém sabia dizer o que acontecera ou como sua mãe havia morrido. Mas ela não está morta, disse ela, olhando para Luke. Ela não está... A Clave não sabia disso, falou gentilmente. Clary arfou. Não podia mais ouvir a voz de Luke ou vê-lo à sua frente. Diante dela erguia-se um sopé desigual com túmulos saindo da terra como ossos quebrados. Uma lápide preta surgiu diante dela com letras tortas esculpidas. Clarissa Morgenstern, 1998, 2007. Sob as palavras, um desenho de criança mal feito mostrava uma caveira com olhos enormes. Clary cambaleou para trás com um grito. Luke a segurou pelos ombros. Clary, o que foi? O que há de errado? E ela apontou. Ali, olha! Mas não estava mais lá. A grama se estendia diante dela, verde e lisa, os mausoléus brancos e limpos em fileiras organizadas. Clary virou-se para olhar para Luke. Vi minha própria lápide, disse. Dizia que eu ia morrer, agora, este ano. Estremeceu. Luke parecia austero. É a água do lago, disse ele. Você está começando a ter alucinações. Vamos, não temos muito tempo. Jace levou Simon para o andar de cima e por um corredor curto cheio de portas. Parou apenas para abrir uma delas com uma careta no rosto. Aqui, disse ele, meio empurrando Simon pela porta. Simon viu que parecia uma biblioteca no lado de dentro. Fileiras de estantes com livros, sofás longos e poltronas. Devemos conseguir um pouco de privacidade. Ele se interrompeu enquanto uma figura se erguia, tensa, de uma das poltronas. Era um menino com cabelos castanhos e óculos. Tinha um rosto pequeno, sério e um livro em uma das mãos. Simon conhecia bem o bastante os hábitos de leitura de Clary para reconhecer mesmo de longe o volume de mangá. Jace franziu a testa. Desculpe, mas precisamos desta sala. Conversa de adultos. Mas Izzy e Alec já me expulsaram da sala para poderem ter conversa de adulto, reclamou Max. Para onde eu vou? Jace deu de ombros. Para o seu quarto? Ele apontou para a porta com o polegar. Hora de fazer alguma coisa pelo país, garotinho. Suma. Parecendo ofendido, Max passou pelos dois, com o livro abraçado no peito. Simon sentiu uma ponta de dó. Era um saco ter idade suficiente para querer saber o que estava acontecendo, mas jovem demais para ser sempre dispensado. O menino lhe lançou um olhar ao passar. Parecia assustado e desconfiado. Este é o vampiro, seus olhos diziam. Vamos! Jace puxou Simon para a sala, fechando e trancando a porta atrás de si. Com a porta fechada, o cômodo era tão mal iluminado que até Simon achou escuro. Cheirava a poeira. Jace atravessou o aposento e abriu as cortinas no lado oposto, revelando uma janela alta com vista para o canal do lado de fora. A água batia na lateral da casa, apenas alguns metros abaixo deles, sob grades de pedra com marcações desgastadas de símbolos e estrelas. Jace voltou-se para Simon com uma careta. Qual é o seu problema, vampiro? Meu problema? Foi você que praticamente me arrastou pelo cabelo para cá. Porque você estava prestes a revelar que Clary não tinha cancelado os planos de vir a Idris. Você sabe o que isso provocaria? Entrariam em contato com ela e dariam um jeito dela vir. Eu já expliquei por que isso não pode acontecer. Simon balançou a cabeça. Não te entendo, disse ele. Às vezes você age como se a única coisa que importasse para você fosse Clary. Depois age como... Jace o encarou. O ar estava cheio de grãos de poeira. Formava uma cortina brilhante entre os dois. Ajo como? Você estava flertando com Aline, disse Simon. Não parecia que tudo o que importava para você era Clary. Isso não é da sua conta, disse Jace. Além disso, Clary é minha irmã. Você sabe disso. Eu também estava na corte das fadas, respondeu Simon. Lembro do que a rainha Cilly disse. O beijo que vai libertar a menina é o que ela mais deseja. Aposto que se lembra disso. Marcado no seu cérebro, não é, vampiro? Simon fez um ruído no fundo da garganta que sequer tinha percebido ser capaz de fazer. Ah, não, vou ter essa discussão com você. Não vamos lutar por Clary, isso é ridículo. Então por que puxou o assunto? Porque, se você quer que eu minta, não para Clary, mas para todos os seus amigos caçadores de sombras, se quer que eu finja que foi ela que decidiu não vir, e se quer que eu finja que não sei dos poderes dela ou do que ela realmente pode fazer, então você precisa fazer alguma coisa por mim. Tudo bem, disse Jace. O que você quer? Simon ficou em silêncio por um instante, olhando através de Jace para a fileira de casas à frente do canal brilhoso. Passando pelos telhados de ameias, podia ver o topo cintilante das torres demoníacas.
Quero que você faça o que for necessário para convencer Clary de que não sente nada por ela. E não me diga que vocês são irmãos. Disso eu já sei. Pare de ficar alimentando quando sabe que isso não tem futuro. E não estou falando porque a quero para mim. Estou falando porque sou amigo dela e não quero vê-la magoada. Jace olhou para as próprias mãos por um instante sem responder. Eram mãos esguias, os dedos e juntas marcados por calos antigos. O dorso tinha linhas brancas de velhas marcas. Eram mãos de um soldado, não de um adolescente. Já fiz isso, disse ele. Falei para ela que só estava interessado em ser irmão. Ah! Simon esperava que Jace fosse combatê-lo nesta batalha e não simplesmente desistir. Um Jace que simplesmente desistia era novo e deixou Simon quase envergonhado por pedir. Clary não me disse nada, queria dizer, mas, pensando bem, por que teria dito? Aliás, ela parecia estranhamente quieta e retraída ultimamente, sempre que surgiu o nome de Jace. Bem, então está resolvido, eu acho. E mais uma coisa. Ah, é? Perguntou Jace, sem muito interesse. E o que seria? O que foi que Valentin disse quando Clary desenhou aquele símbolo no navio? Soava como uma língua estrangeira. Meme. Alguma coisa... Mene, tekel, o farsim. Disse Jace com um sorriso fraco. Não reconhece? É da Bíblia, vampiro. Velho Testamento. É o seu livro, não é? Só porque eu sou judeu não significa que decorei o Antigo Testamento. É o prenúncio da tragédia. Deus contou os dias do teu reino e o trouxe a um fim. Pesado foste na balança e foste achado em falta. É um presságio de desgraça, significa o fim de um império. Mas o que isso tem a ver com Valentin? Não só com Valentin, disse Jace. Com todos nós, a clave e a lei. O que Clary pode fazer muda tudo o que entendem como verdade. Nenhum ser humano pode criar novos símbolos ou desenhar as coisas que Clary desenha. Só anjos têm este poder. E como Clary consegue? Bem, parece um presságio. As coisas estão mudando. As leis estão mudando. Os velhos caminhos podem nunca mais ser os certos outra vez. Exatamente como a rebelião dos anjos acabou com o mundo como era antes. Dividiu o paraíso em dois e criou o inferno. Isso poderia significar o fim dos Nephilim como hoje existem. Esta é a nossa guerra no paraíso, vampiro. E só um lado pode vencer. E meu pai pretende que seja o dele. Apesar de o ar ainda estar frio, Clary estava morrendo de calor com suas roupas molhadas. Suor escorria de seu rosto, umedecendo o colarinho do casaco enquanto Luke, com a mão em seu braço, a apressava pela estrada sob o céu, que escurecia rapidamente. Já enxergavam Alicante agora. A cidade ficava em um vale raso, dividida por um rio prateado que corria para um dos lados. Parecia desaparecer, e então surgia novamente no outro. Uma confusão de prédios cor-de-mel com telhados vermelhos e um emaranhado de ruas curvilíneas, escuras, apoiava-se numa colina íngreme. Na coroa do monte erguia-se um edifício escuro de pedra, de pilares, alto, com uma torre brilhante em cada um dos pontos cardinais, 4 no total. Nos outros prédios havia as mesmas torres altas, de vidro, cada uma brilhando como um quartzo. Eram como agulhas de vidro perfurando o céu. A luz do sol que desbotava aos poucos formava arco-íris fracos em suas superfícies, como um fósforo soltando fagulhas. Era uma bela vista e muito estranha. Você nunca viu uma cidade até ter visto Alicante das torres de vidro. O que foi isso? Disse Luke, ouvindo-a. O que você disse? Clary não percebeu que tinha falado em voz alta. Envergonhada, repetiu as palavras e Luke olhou para ela surpreso. Onde ouviu isso? Old, disse Clary. Foi uma coisa que Old me disse. Luke olhou para ela com mais atenção. Você está vermelha, disse ele. Como está se sentindo? O pescoço de Clary estava dolorido, o corpo inteiro ardendo e a boca seca. Estou bem, respondeu. Vamos só chegar lá, tudo bem? Tudo bem. Luke apontou para a ponta da cidade, onde os prédios terminavam. Clary pôde ver um corredor de arco, 2 lados se curvando em um topo pontudo. Um caçador de sombras com uniforme preto vigiava sob a sombra do arco. Aquele é o portão do norte, é por onde integrantes do submundo podem entrar legalmente na cidade, desde que tenham a papelada necessária. Guardas ficam a postos dia e noite, ou seja, se estivéssemos aqui em missão oficial ou tivéssemos permissão para vir aqui, entraríamos por ali. Mas não há muros ao redor da cidade, disse Clary. Não me parece muito um portão.
As barreiras são invisíveis, mas estão lá. As torres demoníacas as controlam. O fazem há 1000 anos. Você vai sentir quando atravessá-las. Olhou mais uma vez para o rosto ruborizado dela, a preocupação dele aparente em rugas em torno dos olhos. Pronta? Clary fez que sim com a cabeça. Foram para longe do portão, pelo lado leste da cidade, onde os prédios eram mais agrupados. Com um gesto para que Clary ficasse quieta, Luke a puxou para uma abertura estreita entre 2 casas. Clary fechou os olhos enquanto se aproximavam, quase como se esperasse ser atingida no rosto por uma parede invisível, assim que pusesse o pé nas ruas de Alicante. Não foi o que aconteceu. Sentiu uma pressão repentina, como se estivesse em um avião em queda. Seus ouvidos estalaram, e então a sensação desapareceu e ela estava no beco entre as 2 construções. Exatamente como num beco em Nova York, como em qualquer beco no mundo, aparentemente, o cheiro era de urina de gato. Clary espiou pelo canto de um dos prédios. Uma rua mais larga se esticava pela colina, alinhada com pequenas lojas e casas. Não tem ninguém aqui, observou com alguma surpresa. À luz desbotada, Luke parecia pálido. Deve ter alguma reunião no Guard. É a única coisa capaz de tirar todo mundo da rua de uma vez só. Mas isso não é bom? Não tem ninguém para nos ver. É bom e ruim. As ruas ficam basicamente desertas, o que é ótimo, mas qualquer um que apareça terá mais probabilidade de nos notar e se lembrar de nós. Pensei que você tivesse dito que estavam todos no Guard. Luke sorriu de um jeito singelo. Não seja tão literal, Clary. Quis dizer quase toda a cidade, crianças, adolescentes, qualquer um isento da reunião. Esses não estarão lá. Adolescentes. Clary pensou em Jace e, apesar de não querer, seu pulso acelerou como um cavalo dando a partida do portão em uma corrida. Luke franziu o rosto quase como se pudesse ler os pensamentos dela. A partir de agora estou violando a lei. Estando em Alicante sem me declarar a clave no portão. Se alguém me reconhecer, podemos nos encrencar seriamente. Ele olhou para a estreita linha avermelhada de céu visível por entre os telhados. Temos que sair da rua. Achei que estivéssemos indo para a casa da sua amiga. Estamos. E ela não é uma amiga, precisamente. Então quem? Apenas me siga. Luke desviou para uma passagem entre 2 casas, tão estreita que Clary podia esticar os braços e tocar as paredes de ambas as construções com os dedos, enquanto passavam e chegavam a uma rua de pedras, alinhada como lojas. Os prédios em si pareciam um cruzamento entre o gótico e um conto de fadas infantil. A frente das pedras era marcada com todos os tipos de criaturas de mitos e lendas. Cabeças de monstros eram um tema recorrente, junto com cavalos alados, algo que parecia uma casa sobre pernas de galinha, sereias e, é claro, anjos. Gárgulas surgiam a cada esquina, com rostos contorcidos, e por todos os cantos havia símbolos, desenhados nas portas, escondidos no design de um entalhe abstrato, pendurados em correntes finas de metal como carrilhões de ventos que se moviam com a brisa. Símbolos de proteção, de boa sorte, até de bons negócios. Olhando para todos eles, Clary começou a se sentir um pouco tonta. Caminharam em silêncio, mantendo-se protegidos pelas sombras. A rua de pedras estava deserta, portas de lojas fechadas e bloqueadas. Clary lançou olhares furtivos às janelas enquanto passavam. Era estranho ver uma exibição de caros chocolates artesanais em uma janela, e na seguinte outra exposição, igualmente impressionante, de armas mortais. Cutelos, bastões, cacetetes com pontas de pregos e uma coleção de lâminas serafim em diferentes tamanhos. Nenhuma arma de fogo, disse Clary. A própria voz parecia distante. Luke piscou para ela. O quê? Caçadores de sombras. Parece que nunca usam armas de fogo. Os símbolos impedem a ignição da pólvora. Ninguém sabe por quê. Mesmo assim, sabe-se que Nephilim usam espingardas em licântropes, ocasionalmente. Não é preciso um símbolo para nos matar, apenas balas de prata. Sua voz era sombria. De repente levantou a cabeça. Sob a luz fraca, era fácil imaginar suas orelhas esticando como as de um lobo. Vozes, disse ele, devem ter encerrado no Guard. Ele pegou o braço de Clary e a puxou de lado para fora da rua principal. Emergiram em uma pequena praça com um poço no centro. Havia uma ponte de pedra arqueada sobre um canal estreito logo à frente deles. Sob a luz fraca, a água no canal parecia quase preta.
Clary podia ouvir as vozes agora, vindo das ruas próximas. Estavam altas e pareciam irritadas. A tontura de Clary se intensificou. Ela sentiu como se o chão estivesse se inclinando sob os seus pés, ameaçando derrubá-la. Encostou-se à parede do beco sem ar. Clary, disse Luke. Clary, você está bem? A voz, suave, espessa, estranha. Ela olhou para ele e o ar morreu em sua garganta. As orelhas de Luke tinham crescido, estavam longas e pontudas, os dentes afiados, os olhos amarelos. Luke, sussurrou ela, o que está acontecendo com você? Clary. Ele esticou os braços para ela, as mãos estranhamente alongadas, as unhas afiadas e com cor de ferrugem. Algum problema? Ela gritou, afastando-se dele. Não sabia ao certo por que estava tão apavorada. Já tinha visto Luke se transformar antes e ele nunca a tinha machucado. Mas o pânico era algo vivo dentro dela, incontrolável. Luke pegou seus ombros e ela se contraiu para longe dele, para longe dos olhos amarelados, animalescos, mesmo quando pediu que se calasse, implorando para que ficasse quieta com sua voz humana e normal. Clary, por favor. Me solta, me solta. Mas ele não soltou. É a água, você está tendo alucinações. Clary, tente se acalmar. Ele a puxou em direção à ponte, praticamente arrastando-a. Clary podia sentir as lágrimas escorrendo pelo próprio rosto, resfriando as bochechas ardentes. Não é real, tente aguentar, por favor, disse ele, ajudando Clary a subir na ponte. Ela podia sentir o cheiro da água abaixo, verde e rançosa. Coisas se moviam abaixo da superfície. Enquanto observava, um tentáculo preto emergiu da água. A ponta esponjosa, cheia de dentes afiados como agulhas. Ela se contraiu para longe da água, sem conseguir gritar, soltando um lamento baixo pela garganta. Luke a segurou quando seus joelhos cederam, pegando-a nos braços. Não a carregava desde que ela tinha 5 ou 6 anos. Clary, começou ele, mas o resto das palavras se embaralhou em um rugido sem sentido ao descerem da ponte. Passaram rapidamente por uma série de casas altas e esguias que quase lembravam Clary de fileiras de casas no Brooklyn. Ou talvez estivessem tendo alucinações com a própria vizinhança. O ar ao redor deles parecia se deformar enquanto prosseguiam. As luzes das casas brilhando em volta como tochas, o canal brilhando com um fulgor fosforescente. Os ossos de Clary pareciam estar se dissolvendo dentro do corpo. Aqui. Luke parou na frente de uma casa alta no canal. Chutou a porta com força, gritando. Era pintada com um vermelho vistoso, quase deslumbrante, com um único símbolo endourado. O símbolo derreteu e escorreu, enquanto Clary o encarava, tomando a forma de um crânio horrível e sorridente. Não é real, ela disse fervorosamente a si mesma, sufocando o grito com o punho, mordendo até sentir gosto de sangue na boca. A dor clareou sua mente momentaneamente. A porta se abriu, revelando uma mulher em um vestido escuro, o rosto marcado com uma mistura de raiva e surpresa. Os cabelos eram longos, uma nuvem cinza acastanhada de fios escapava das 2 tranças. Tinha olhos azuis familiares. Uma pedra enfeitiçada brilhava em sua mão. Quem é? Exigiu. O que quer? Amatis. Luke foi até a piscina de luz enfeitiçada com Clary nos braços. Sou eu. A mulher ficou pálida e cambaleou, esticando a mão para se apoiar na porta. Lucien? Luke tentou dar um passo para a frente, mas a mulher Amatis bloqueou a passagem. Estava balançando a cabeça com tanta força que as tranças chicoteavam para frente e para trás. Como pôde vir aqui, Lucien? Como ousa vir aqui? Não tive escolha. Luke segurou Clary com mais força. Ela conteve o choro. Todo o seu corpo parecia arder em febre, cada nervo cheio de dor. Então você precisa voltar, disse Amatis. Se for embora, imediatamente. Não estou aqui por minha causa. Estou aqui pela menina. Ela está morrendo. Enquanto a mulher o encarava, ele acrescentou. Amatis, por favor, ela é a filha de Jocelyn. Fez-se um longo silêncio, durante o qual Amatis virou uma estátua, imóvel na entrada. Parecia congelada, se de surpresa ou horror. Clary não sabia dizer. Clary cerrou o punho. A palma estava grudenta com sangue onde as unhas haviam penetrado, mas nem a dor ajudava agora. O mundo estava se desfazendo em cores suaves, como um quebra-cabeça boiando na superfície da água. Mal ouviu a voz de Amatis quando ela recuou e disse, muito bem, Lucien, pode trazê-la para dentro. Quando Simon e Jace voltaram para a sala, Aline já tinha servido comida na mesa baixa entre os sofás. Havia pão e queijo, fatias de bolo, maçãs e até uma garrafa de vinho, na qual Max não tinha permissão de tocar.
Ele estava sentado no canto com um prato de bolo, o livro aberto no colo. Simon teve pena. Ele próprio se sentia tão sozinho no meio do resto das pessoas do grupo que riam e conversavam quanto Max. Ele próprio se sentia tão sozinho no meio do resto das pessoas do grupo que riam e conversavam quanto Max, provavelmente. Viu Aline tocar o pulso de Jace com os dedos ao pegar um pedaço de maçã e sentiu-se ficando tenso. Mas é isso que você quer que ele faça, disse a si mesmo, porém, de algum jeito não conseguia se livrar da sensação de que Clary estava sendo desrespeitada. Jace encontrou seu olhar sobre a cabeça de Aline e sorriu. De alguma forma, mesmo não sendo um vampiro, conseguia ter um sorriso que parecia ser todo dentes pontudos. Simon desviou o olhar, voltando para a sala. Notou que a música que ouvira mais cedo não vinha de um aparelho de som, mas de uma engenhoca mecânica de aparência complicada. Pensou em puxar conversa com Isabelle, mas ela estava falando com Sebastian, cujo rosto elegante e atento estava voltado para ela. Jace já tinha rido da paixonite de Simon por Isabelle uma vez, mas Sebastian, sem dúvida, conseguia lidar com ela. Caçadores de sombra eram criados para serem capazes de lidar com qualquer coisa, não eram? Entretanto, o olhar no rosto de Jace, quando disse que planejava ser somente irmão de Clary, o deixara pensando. Acabou o vinho, declarou Isabelle, repousando a garrafa na mesa com um ruído. Vou pegar mais. Com uma piscadela para Sebastian, ela desapareceu na cozinha. Se não se importa que eu fale, você está um pouco quieto. Era Sebastian, se inclinando sobre a parte de trás da cadeira de Simon, com um sorriso arrasador. Para alguém de cabelos tão escuros, pensou Simon, a pele de Sebastian era muito clara, como se não saísse muito no sol. Está tudo bem? Simon deu de ombros. Não há muitas aberturas para mim na conversa. Parece sempre ser política de caçadores de sombras ou pessoas que não conheço ou ambas. O sorriso desapareceu. Nós, Nephilim, sabemos ser um círculo fechado. É o jeito daqueles que são excluídos do resto do mundo. Não acha que vocês mesmos se fecham? Detestam humanos normais? Detestar é um pouco forte, disse Sebastian. E você realmente acha que o mundo dos humanos querem alguma coisa conosco? Tudo que somos é um lembrete vivo de que sempre que encontram conforto dizendo que não existem vampiros de verdade ou demônios de verdade ou monstros embaixo da cama estão mentindo. Ele voltou a cabeça para Jace, que Simon percebeu, os estava encarando em silêncio havia vários minutos. Não concorda? Jace sorriu. De ce qu'avant escolhem conversatia. Sebastian encontrou seu olhar com uma expressão de interesse satisfeito. Mai urmarit de can ajuns ice, respondeu. No me dão se ama dacan no me place oridacan este altat de banutor, cotuatan lunea. Levantou-se. Apreciou a prática do romeno, mas, se não se importa, vou ver por que Isabelle está demorando tanto na cozinha. Ele desapareceu pela entrada, deixando Jace encarando por trás com uma expressão confusa. O que houve? Ele não fala romeno, afinal? Perguntou Simon. Não, disse Jace. Uma pequena linha franzida havia aparecido entre seus olhos. Não, ele não fala. Mas antes que Simon pudesse perguntar o que queria dizer com aquilo, Alec entrou na sala. Estava com o rosto franzido, exatamente como quando saiu. Repousou o olhar em Simon por um instante, olhar quase de confusão nos olhos azuis. Jace olhou para cima. Já voltou? Não por muito tempo. E Alec esticou o braço para pegar uma maçã com a mão guardada em uma luva. Só voltei para buscar, ele disse, gesticulando para Simon com a maçã. Querem vê-lo no Gart. Aline pareceu surpresa. Sério? Perguntou, mas Jace já estava se levantando do sofá, soltando a mão dela. Querem vê-lo para quê? Disse com uma calma perigosa. Espero que tenha descoberto a razão antes de prometer entregá-lo. É claro que perguntei. Irritou-se Alec. Não sou burro. Ora, vamos, disse Isabelle. Ela havia reaparecido na entrada com Sebastian, que trazia uma garrafa. Às vezes você é um pouco burro, você sabe. Só um pouco, repetiu ela, enquanto Alec lhe lançava um olhar assassino. Vou mandá-lo de volta a Nova York, disse, pelo portal. Mas ele acabou de chegar, protestou Isabelle, fazendo beicinho. Não tem graça. Não é para ter graça, Izzy. A vinda de Simon foi um acidente, então a Clave acha que o melhor é que ele volte para casa. Ótimo, disse Simon. Talvez eu até chegue antes que minha mãe perceba que saí. Qual é a diferença de fuso daqui para Manhattan? Você tem uma mãe?
Aline parecia impressionada. E Simon ignorou a última pergunta. Sério, disse ele, enquanto Alec e Jace trocavam olhares. Tudo bem, tudo o que quero é sair daqui. Você vai com ele? Perguntou Jace a Alec. Para se certificar de que está tudo bem? Estavam se entreolhando de um jeito familiar a Simon. Era como ele e Clary às vezes se olhavam, trocando códigos quando não queriam que os pais soubessem o que estavam planejando. O quê? Disse ele, olhando de um para o outro. Qual é o problema? Interromperam a troca de olhares. Alec desviou os olhares e Jace voltou-se para Simon com uma expressão suave e sorridente. Nada, disse. Está tudo bem. Parabéns, vampiro. Vai poder ir para casa.